Olá, crianças. Nossa aula de hoje é a história da cidadania, né? Vamos trabalhar o texto, página 166, do livro de vocês, História, Sociedade e Cidadania, ok? Então, esse texto é um pequeno texto que fala Vozes do Presente, né? O texto a seguir foi escrito por um estudioso da história antiga e a gente deve prestar atenção porque ele traz importantes trechos que falam sobre a cidadania, né? Então, vamos lá. A luta pelos direitos civis dos plebeus foi o maior mentor das transformações históricas a partir da República por 2 séculos seguidos, né? Século V, século IV antes de Cristo. Parte da plebe urbana conseguiu acumular riquezas pelo artesanato e pelo comércio, sem que pudesse gozar de igualdade de direitos em relação aos patrícios. Os plebeus, quem eram os patrícios? Os patrícios eram aqueles patriarcas, né, que tinham vantagens dentro da cidade, dentro do círculo da hierarquia no mundo romano, né? Os patriarcas. Era uma classe de pessoas, né? Onde essa classe de pessoas tinham direitos e prioridades superiores aos plebeus. Os plebeus urbanos preocupavam-se, portanto, com os direitos políticos e sociais e queriam ocupar cargos, votar no Senado e até mesmo casar-se com os patrícios, né? Se apaixonou, gostou da menina rica, vamos se apaixonar, vamos casar. O que lhes era vedado, isso era proibido. As classes sociais em Roma não podiam se misturar. Quem nascesse da classe plebeia não poderia se misturar, não poderia se casar ou viver com nenhum patrício e nem com nenhum monarca, certo? Não podia se casar-se com nenhum patrício, o que lhe era vedado. Vedado era proibido, né? Palavra. Em movimento paralelo, parte da plebe rural, que era aquele pessoal que trabalhava mais assim nas roças, nas fazendas, né, do que ao entorno do palácio, teve as terras confiscadas pelo endividamento e lutava pelo fim da escravidão por dívidas e pelo direito à parte da terra conquistada pelos outros povos. Apesar dos interesses diversos, os plebeus não tiveram dificuldades para unir-se contra o patriciado na luta pela cidadania. O que foi que aconteceu? Os plebeus, tanto urbano quanto os plebeus que viviam em zona rural, junto ao palácio, se uniram contra as irregularidades e as discriminações que haviam contra a sua classe social, como escravidão, exploração. Quem tinha terras era confiscada pelos patrícios, pela monarquia, né, pelo rei, por não pagar os indutos, né, que eram parte da colheita, tinha que ser levada aos reis, aos monarcas, aos patrícios. E aqueles que não
conseguiam produzir para tirar esse indulto eram confiscados, né? E sofriam penas, né? Às vezes até irreparáveis. Bom, aí aqui nós temos assim algumas questões para refletir e responder, né? Vamos ler aqui. De acordo com o texto, qual foi o grande motor das mudanças ocorridas em Roma a partir da República? Aí a gente pode pensar sobre a questão, né, dos plebeus urbanos e dos plebeus que moravam em zona rural, que estavam reivindicando direitos iguais. Porque a plebe teve que lutar por direitos? Dê um exemplo. Então, por que as pessoas têm que lutar pelos seus direitos? Para garantir o quê? Uma cidadania, para garantir uma vida digna, né? E aí você vai dar um exemplo. A plebe romana não formava um bloco único, né? A plebe era uma classe social, então ela não formava um bloco único de pessoas. Parte dos plebeus viviam em cidades, outra parte vivia no campo. Esses dois grupos tinham interesses específicos, cada um tinha os seus interesses. Quem vivia na cidade queria ter direito de moradia, de habitação, de limpeza, de compra, de venda, de ir e vir, né? Direitos à cidade. E quem vivia na zona do campo, na zona rural, queria ter direitos à sua terra, ao cultivo, ao plantio, à comercialização livre da sua produção, entre outros interesses. O que pleiteavam os plebeus rurais? Aí você lê no texto, faz análise e responda. O que os plebeus urbanos e os rurais fizeram para conseguir o que desejavam? A ampliação dos direitos dos plebeus representou uma conquista ou uma concessão? Isto é, um benefício dado pelos patrícios ou não? Ou uma conquista reivindicada por luta dos plebeus? Aí você vai explicar essa questão. São apenas 5 perguntinhas, né? A gente pode ver aqui a letra A, B, C e D. Então, vocês não terão dificuldades em responder, né? Esse texto é narrado, né, por mim aqui agora, mas ele é da Funari, Pedro Paulo, que foi o escritor, né, pesquisador, A Cidadania entre os Romanos, né, do livro. Aqui está a biografia, onde encontrar. História da Cidadania, né, um texto de 2005. Então, é interessante a gente compreender a história, porque no capítulo ele vem falando sobre a questão de Roma, do Império, a República, monarquia, ascensão e decadência, nos 2 capítulos, tanto 9 quanto 10. Então, é importante que vocês leiam e respondam. Essa é a nossa atividade de hoje, ok? Temos as nossas atividades que eu passei anterior e a prova vai fazer a correção de todas na semana que vem. Um beijo a todos e até mais.